Olá, vamos fazer uma questão bem interessante aí, envolvendo essa parte de colisões. Em vez de dar as condições iniciais do problema, ele gerou, vamos dizer assim, um problema anterior. Descubra as condições iniciais antes da colisão e ache a relação entre as massas para que tal condição ocorra. Vem comigo, vou fazer a leitura do enunciado. Em um experimento, dois objetos de massas desconhecidas M1 e M2 partem respectivamente das posições 0 e 30 de um mesmo eixo horizontal. Suas velocidades são programadas de acordo com os gráficos lineares das figuras 1 e 2. Vou te mostrar aqui, hein? Os gráficos da figura 1 e 2 foram fornecidos, ó. O objeto 1 obedece esse gráfico de velocidade e o objeto 2 obedece esse gráfico aqui de velocidade. Então, o objeto 1 ele vai partir com a velocidade menos 1 da posição x igual a 0. E o objeto 2 ele vai partir com a velocidade 3 da posição igual a 30, beleza? Guarda essa informação. Muito bem, até que na iminência da colisão perfeitamente inelástica, ou simplesmente inelástica, ocorra o controle de velocidades é desativado, mantendo-se a inércia de seus movimentos. Qual é a razão M2 sobre M1 para que após a colisão os objetos retornem unidos para a posição 0 e com velocidade constante de módulo igual a 2? Olha só, vamos por etapas, tá? A gente vai analisar esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, eu posso dizer que a velocidade inicial do primeiro cara vale menos 1. E posso também achar essa aceleração dele. Essa aceleração dele, ó, a velocidade variou 1 em 1. Então, a aceleração ΔV sobre ΔT variou 1 em 1. Isso quer dizer que a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. E a posição inicial, que eu vou chamar de S01, é 0 metro, beleza? Então, essas são as condições iniciais do movimento do objeto de massa M1. Esse objeto de massa M2, ele tem uma velocidade inicial de 3 metros por segundo. Posso achar a sua aceleração. Eu sei que é negativa. Eu tenho que pegar o ΔV e dividir pelo ΔT. Então, ó, o ΔV variou 3 em 1 segundo. Variou 3 em 1 segundo, então essa aceleração é menos 3 metros por segundo. E a posição inicial desse segundo cara é 30 metros. Então, bora fazer um desenho? Esse primeiro cara, ele começa com velocidade negativa, mas tem uma aceleração positiva. Então, vamos colocar aqui, ó, o nosso eixo. Tá aqui, ó, o x igual a 0. Então, esse primeiro cidadão, ele começa com uma velocidade negativa de valor 1 metro por segundo, né? Menos 1 está contra o eixo. Mas a aceleração é positiva e tem valor 1 metro por segundo ao quadrado. Então, ele vai estar freando, para e depois vai voltar. Já esse sujeito aqui, 2, que começa da posição 30, ele tem uma velocidade positiva de 3 metros por segundo, mas tem uma aceleração negativa de 3 metros por segundo ao quadrado. Aceleração negativa. Muito bem. Então, o que é que vai acontecer? Em algum momento eles vão se encontrar. Então, como é que eu acho o encontro? Para achar o encontro é a gente fazer a velha, igualar as equações. O espaço do primeiro é igual ao espaço do segundo. Bora montar a equação do primeiro? A aceleração não é constante? É um movimento uniformemente variado. Então, é a velha fórmula do sorvetão, certo? Então, ó, S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2 tem que ser igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. É a gente colocar todos os valores. Esse primeiro partiu da origem, né, da posição igual a 0. A sua velocidade inicial é menos 1 vezes t. Eu vou só apagar esse índice T1, porque o tempo é igual para todo mundo, né? O relógio é um só para todo mundo. A aceleração do 1 é 1, t ao quadrado sobre 2. A posição inicial do 2 é 30. A velocidade inicial dele, ó, é 3t. A aceleração
ela é negativa 3t² sobre 2. Um pouquinho só de trabalho, mas no instante a gente consegue desenvolver. Ó, isso aqui é 1,5 negativo, passa para cá positivo. Aqui tem meio positivo com mais 1,5 dá 2. Então 2t². Aqui ó, tem 3t. Se eu passo para cá vem menos 3t. Menos 3t com menos 1t, menos 4t. E esse 30 que está positivo vem para cá negativo. Isso é igual a zero. Então a gente está chegando no velho Bhaskara, né? Vou dividir tudo por 2. t² menos 2t menos 15 igual a zero. Bora achar. A gente está achando o tempo de colisão, né? O tempo que vai ocorrer a colisão. Eles vão se encontrar. É isso aí que a gente vai precisar para começar a questão de colisão. Então, ó, esse delta é b² menos 4ac. A gente já fica feliz porque aqui está dando ó, 64. Deu raiz exata, a gente fica super feliz, super animado. Então, menos b é 2, mais ou menos a raiz de 64 sobre 2a. Então, a gente vai ter 10 sobre 2, 5 segundos. E teria um tempo negativo, menos 3 segundos, que nesse caso não tem sentido. Então, a colisão ela vai ocorrer em t igual a 5 segundos. Em 5 segundos, eles irão se encontrar. Bora achar, então, as velocidades que eles terão em 5 segundos? Ó, velocidade inicial, aceleração vezes o tempo. Vamos jogar t igual a 5 segundos? A velocidade inicial do primeiro tinha sido quanto? Tinha sido menos 1. A aceleração 1. E no instante 5, então, ó, isso vai dar 4 metros por segundo. Então ele estava indo para trás, mas ele freia e aí ele volta. E nesse instante da colisão ele tem 4 metros por segundo. Bora calcular o V2 do mesmo jeito? V02 mais AT, o velho voate. Então em 5 segundos, como é que vai ficar? Essa velocidade inicial aqui ó, tinha sido 3, mas a aceleração tinha sido menos 3. Então 3 menos 3 vezes 5. Então ó, menos 15 com 3, menos 12 metros por segundo. Maravilha! Bora fazer um desenho? Esse desenho vai representar um instante um pouquinho antes da colisão. Então o sujeito 1, ele tem uma velocidade positiva de 4 metros por segundo e o sujeito 2, ele tem uma velocidade negativa de 12 metros por segundo. Não coloquei o menos aqui, mas estaria contrário ao nosso referencial. A colisão é a colisão que ele chamou de inelástica. Chamou de forma, vamos dizer assim, redundante, de perfeitamente inelástica, mas inelástica quer dizer que gruda. E aí, a gente pode, então, determinar que esse valor de velocidade vai ser 2 e a gente quer, então, achar a razão entre essas massas. Então, isso aqui vai ser a situação depois. Por que é 2, professor? Porque ele falou, meu irmão. Ele falou que ela vai ter, ó, módulo igual a 2, beleza? Muito bem. Mas, professor, que posição foi essa de encontro? Ele não poderia estar para o outro lado, não? Bem, a gente precisaria achar a posição de encontro. Não é difícil. É só a gente pegar na fórmula do espaço e colocar t igual a 5 segundos. Vou fazer isso para você visualizar. S0 do primeiro, velocidade inicial do primeiro vezes o tempo, a aceleração do primeiro t² sobre 2. Ó, o espaço inicial foi 0, a velocidade inicial, a gente viu aqui que ele tinha menos 1, certo? Menos 1 vezes t, que é 5, que é o momento da colisão. A aceleração foi 1, tempo ao quadrado sobre 2. Então, ó, a gente tem aqui 25 sobre 2, 12,5. 12,5 menos 5, dá 7,5. Então, a colisão vai ocorrer em 7,5 metros, certo? Então, se a colisão vai ocorrer nessa posição 7,5 e eu quero que eles voltem para esse local que é o 0, então eles vão se encontrar, se agarram e voltam para cá. Ó. Por isso que essa velocidade ela seria menos 2 metros por segundo. O enunciado falou que era 2, mas não falou para onde. Mas como a posição é 7,5, tem que ser voltando. Voltando, a velocidade seria negativa.
Então agora, para nós finalizarmos a questão, a gente vai fazer a parte de conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, beleza? A quantidade de movimento antes vai ser massa do primeiro, velocidade do primeiro, menos massa do segundo, velocidade do segundo. Por que é menos? Porque está contrário ao referencial. E aqui, ó, esse pacote que tem massa M1 mais M2, eu vou colocar M1 mais M2, já botei menos porque está no sentido contrário e o valor é 2. Agora é só terminar. Vamos terminar? Então eu tenho 4M1, jogar para lá esse 12M2, mas deixa eu melhorar, menos 12M2, aqui tem menos 2M1 e menos 2M2. Então se eu jogo esse cara para cá, ó, vai 2M1 positivo, fica 6M1. Se eu jogo esse cara para cá, ó, vai 12M2. 12M2 menos 2M2 dá 10M2. Vou simplificar tudo por 2. 3M1 é igual a 5M2. Então, ó, se eu quero M2 sobre M1, eu mantenho esse 3 e passo o 5 dividindo. Então, a razão entre as massas para que eles voltem juntos com a velocidade de 2 para origem é exatamente 3/5. Ah, professor, misturou cinemática com colisão, foi difícil. É, meu amigo, não é brinquedo não. Então, ó, matamos a questão no passo a passo, beleza? Valeu!